Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 14 de outubro, dia 287. A nossa leitura se divide em 4 partes. Começa pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo desse encontro é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável e de preferência silêncio para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém. Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Sou eu, Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também Senhor de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? Profeta que tem um sonho, conte como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviarei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor, responda. Vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão. O que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras, sentença pesada do Senhor. Pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas porque vocês dizem, sentença pesada do Senhor. Assim, diz o Senhor, porque vocês continuam a usar as palavras, sentença pesada do Senhor. As palavras, sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso. Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porém sobre vocês perpétuo desprezo, eterna vergonha que jamais serão esquecidos. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor,
Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jecônias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons, eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu povo, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se pode comer, assim tratei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objetos de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também, sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, da sua maldade e das suas ações. E vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. Então não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles o objeto de horror e de vaias ruínas perpétuas. Farei cessar entre o som das festas da alegria a voz do noivo e a sua noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre toda aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo que está escrito nesse livro que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos
de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei, segundo seus feitos, o segundo as obras de suas mãos. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor que está na minha mão e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice na mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, a cidade de Judá e seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias, maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, os seus servos e suas autoridades e todo o seu povo, todo o misto de gente, todos os reis da luz da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaz, Ecrom e o que resta dos Asdode, Edom, Moabe e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom e os reis das terras da além do mar, Dedã, Tema, Bus, e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão, todos os reis de Média, todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e todos os reinos do mundo, sobre a face da terra, e depois que todos eles, o rei da Babilônia. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, fiquem bêbados e vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que estou enviando para meio de vocês. E se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar na cidade, que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não ficarão impunes. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas essas palavras e diga-lhes: o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Entrará em juízo contra a humanidade e entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta nos confins da terra. Os que o Senhor entregar à sua morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem, rolem no pó, vocês donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos, não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes é o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque a pastagem tranquila serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas por causa da espada do seu opressor e por causa do furor da sua ira. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados
quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procede de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os enganaste, porque tenho de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estavam com vocês? E agora vocês o que detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, que com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação e do Espírito e a fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra ou seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleçam em boa obra e boa palavra. Salmo 84, do 1 ao 12. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força já está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó, e contempla o rosto dos teus ungidos, pois um dia nos teus lábios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Provérbios 25, versículo 15. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Compartilhe o vídeo, a leitura com os irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho para receber as notificações diárias.
Quer conhecer um pouco do meu trabalho? Linho fino e resplandecente? Entra lá no site, na loja online, anacoi.com.br. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família.